Graça e paz, amadas. Boa noite. Tivemos alguns imprevistos aqui com a nossa parte técnica. Vamos transmitir a nossa live pelo Facebook. Não se preocupe. Depois nós estaremos disponibilizando o link para todas, tá bom? Pelo YouTube. Depois a gente faz aquela conversão e jogamos no YouTube. E hoje nós vamos transmitir pelo Facebook. Então, para quem está na página da igreja, Facebook, qualquer tipo de rede social, compartilhe. Compartilhe com as suas amigas, compartilhe com o maior número de pessoas que você puder. Sabemos que o impedimento é grande, mas a vitória também será grande. O tema desta noite é maternidade e suas adaptações. Falar de maternidade é falar de uma dádiva de Deus. Então, o inimigo, ele não quer que falemos daquilo que é bom. Então, ele vai impedir de todas as maneiras. A intenção do inimigo, né, pastora Agnes, é cegar o entendimento dos filhos, é impedir que os filhos descubram as verdades, impedir que os filhos descubram as revelações de Deus. Então, nesta noite, eu quero te convidar a participar conosco desse encontro. Nós vamos falar sobre esse tema abençoado, e eu quero que você feche seus olhos aonde você estiver, na sua casa, com as suas amigas, e ore ao Senhor, peça que Ele fale com você nesta hora. Eu quero ministrar uma palavra sobre a tua vida na abertura desse encontro. Pai, nós liberamos, Senhor, a nossa mente, liberamos o nosso coração e o nosso espírito. Leva cativa as nossas emoções, tudo aquilo que possa impedir, Senhor, que essa live, que essa palavra, Senhor, alcance os corações nesta noite. Nós, em nome de Jesus, nós declaramos por terra toda oposição, todo obstáculo espiritual das trevas. Em nome de Jesus nós declaramos, sai agora. Nós ordenamos que todo impedimento caia por terra, e nós declaramos sim, Senhor, sim, Pai, para tudo que o Senhor irá nos revelar nesta noite, em nome de Jesus, amém. Mas, eu não sei se quem nos assiste hoje é mãe, mas eu, como a pastora Agnes, somos mãe. Eu sou mãe de 3 filhos, a pastora Agnes de 2 filhos, e louvado seja o Senhor pelos nossos filhos. A Bíblia diz que os filhos são herança do Senhor. E se são herança do Senhor, nós entendemos que eles não são nossos, mas eles são de Deus. Eu entendo que quando o Senhor ele diz que os filhos são heranças do Senhor, é como se eu fosse uma guardiã dos meus filhos, uma tutora, mas o dono é o Senhor. Então, quando nós estamos com uma tutoria sobre alguém, há uma responsabilidade muito grande sobre essa pessoa. Então o Senhor confiou a mim, a você, mulher, essa dádiva de ser a guardiã, a tutora dos seus filhos, aquela que vai tocar o coração, aquela que vai ser a referência dele como mulher, aquela que vai ter a responsabilidade de amanhã ele olhar para sua esposa e ver, é a mulher que eu quero para a minha vida, uma mulher segundo o coração de Deus, uma mulher que talvez tenha as características da minha mãe. Então, nesta noite, nós queremos falar sobre isso. E maternidade é um presente de Deus. Quando nós estamos na busca do primeiro filho, o filho esperado, ela gera em nós uma expectativa muito grande. Principalmente o primeiro filho. Todos há uma expectativa muito grande, né, pastora? Mas o primeiro gera uma expectativa de como será. Será que é homem? Será que é mulher? Quem nunca sonhou com esse momento? Quem nunca sonhou com esse dia? Até mesmo você que não é mãe ainda. Mas eu tenho certeza que você já sonha com esse momento. Sonha com a barriga crescendo. Eu lembro quando antes de eu engravidar, eu sonhava ter aquela barriga enorme, que me deixava até torta para andar. Não foi assim, não. A barriga era tão pequena que mal parecia que eu estava grávida. Do primeiro. Aí logo deslanchou, veio o segundo e terceiro. Aí deslanchou tudo, né? A barriga cresce, o traseiro já não é mais o outro, as pernas engrossam, o rosto incha. Mas o primeiro é uma expectativa tão gostosa. Então você não vê a hora da barriga começar a crescer. Você não vê a hora de ver aquele rostinho, né? Como será o rostinho? Será que vai se parecer comigo? Ou será que vai se parecer com o pai? Eu quero falar desse amor. Esse amor da maternidade,
Que amor é esse, pastora Agnes? Que temos quando sentimos, quando ainda nem vimos ele ou ela. É inexplicável, porque você não o conhece. Você não a conhece, você não sabe como ele é ou como ela é. E você já ama com uma intensidade, com uma força tão grande. Apenas por estar 9 meses dentro de você, é o único contato que você tem com a criança. É dentro. Mas o amor é tão forte, que é como se você já o conhecesse. É como se nós já soubesse tudo sobre eles. É como se nós soubesse tudo o que eles sentem, né? Tem aquela questão de, e é verdade. Quando estamos nervosa, a criança sente no ventre. Quando choramos, ela também sente. Quando nos alegramos, ela também se alegra. Principalmente os filhos de crente, né, pastor? Eu costumava dizer nas minhas gestações que os meus filhos já nasciam crente, porque eram 9 meses dentro da igreja, aquela barulheira toda e bateria. Eu sempre gostei de sentar na primeira fileira. E aí a criança ali, aquele louvor, tinha alguns. Sabe algumas mães que antigamente falavam assim? Não senta perto dos instrumentos, né? Pode prejudicar o ouvidinho. E a gente sabe que é verdade, mas a gente não quer saber, né? Pelo menos quando os meus filhos vieram, eu já era pastora, então eu já estava na frente do ministério. Então eles nasceram já à frente, nos primeiros bancos, com aquele cestinho. Não sei se ainda existe, mas na minha época, tá? Não tão muito longe, apenas 20 anos. Tinha um cestinho, pastor. As meninas colocaram até o caderno na cara aqui, irmãs. Vocês é fogo, viu? Um cestinho chamado Moisés. Literalmente, você se lembra disso? Você já conheceu? Era um cesto, não é hoje como esse bebê conforto que você tem. Era um cesto mesmo, uma cestinha. Isso, parecendo um cesto, uma cesta de pão. E se chamava Moisés. Olha que lindo isso. E eu ganhei esse cesto do meu primeiro filho. E eu levava aquele cestinho e colocava ali nas 2 cadeiras da primeira fileira. E quando começava o louvor, que eu mesmo ia fazer, porque nós era o pastor, nós era o ministério de louvor, nós era o tocador, nós era o zelador, nós era tudo da igreja. Porque só tinha nós na igreja quando começou. Eu e o pastor e um membro. E ali ele já começava a ficar agitado com o barulho de tudo. Então, essa alegria da maternidade... é só o Senhor que pode explicar. É coisa de Deus. Nós o amamos de uma forma tão intensa, ainda um embrião dentro de nós, não tem nada. Você já faz o primeiro ultrassom, ai que lindo. Nossa, se você olhar a ultrassom dá medo. É um olho esbugalhado, né? Aquela cabeça gigante que você fala, nossa, ele é grande. Não é que ele é grande, é porque não tem forma. Como o Senhor diz, não tem forma, e nem, não tem beleza e nem formosura. Mas a gente já olha, mas é um embriãozinho. 1 João 4, versículo 19, primeira carta de João, capítulo 4, versículo 19. Diz que nós o amamos, porque ele nos amou primeiro. Esse amor que eu e você, pastora Agnes, e nós que estamos aqui, a equipe que está aqui comigo, que nós temos pelos nossos filhos, não vem de nós. Se nós amamos, é porque alguém nos amou primeiro. Então esse amor imenso que nós sentimos, ainda quando eles estão dentro, é porque alguém sentiu por nós primeiro. Quando ainda ninguém dava nada por nós. Quando ainda ninguém olhava para nós. E não tinha nenhuma expectativa de vida ou mudança em nós, alguém olhou para nós. Deus é esta fonte de amor. O Pai é essa fonte de amor. Mesmo quando eles crescem e se vão, quando eles casam e vão embora, ainda assim a gente continua intensamente apaixonados por eles, amando. É um amor que envolve. Aí eles vão embora, se casam, começam a aparecer os problemas familiares, né, pastora? O início do casamento é difícil e aí aparecem os problemas. E aí nós pensamos, né? Quantas vezes eu não tenho filho casado ainda, mas você que me assiste talvez tenha seus filhos casados. E quantas vezes você se pegou pensando, será que eu não errei? Será que eu não fiz alguma coisa errada? Por isso que meu filho está passando por essa situação. Será que eu não mimei demais? Será que eu não amei demais? Será que eu não corrigi demais? Será que eu não blindei demais?
Isso é tão... Será que eu não soltei demais? Eu abri demais as asas e deixei fazer? Sabe aquela liberdade demasiada? Porque tudo tem um limite, né? Para o amor não há limites, mas para a correção há limites. Para o liberar há limites. Para o prender também há limites. Afinal, nós não criamos os filhos para nós. Como eu comecei a live dizendo, somos tutores. Somos como guardiãs dos nossos filhos e do nosso lar. Mas um dia eles vão embora. E começa uma nova jornada. Um sofrimento eu presenciei. Quando alguns filhos da minha mãe foram embora, eu ainda muito jovem, os primeiros. O sofrimento da minha mãe quando o primeiro filho se casou. Sabe, é uma dor que só quem viu o filho indo embora, as meninas estão aqui assim, ó. Você está me assistindo, você deve estar falando, pastora, eu também, deve estar balançando a cabecinha aí na sua casa. Só quem viu o filho, entregando o filho no altar, entregando ele para um outro homem cuidar que não seja o seu marido, para uma outra mulher cuidar que não seja você, seu coração já parte. Mas eu quero te dizer que esse amor que nos envolve não tem nada a ver com você ser boa, viu? Não é porque você é boa demais, não. É porque o Senhor enxertou em nós essa graça. É uma graça. A maternidade, hoje nós colocamos aqui, vamos colocar a palavra maternidade. Materno vem de maternidade. É um amor materno, amor de mãe. É um amor que nada pode se comparar. Por isso que a igreja, a mulher representa bem esse papel. A igreja é comparada com uma mulher. Então a igreja, ela é a mãe, ela recebe todo tipo de pessoa, com suas falhas, com seus defeitos, com as suas imperfeições. A mãe escolhe como o filho vai ser? Assim, a igreja não escolhe quem ela recebe. A mãe não escolhe como o filho vai ser. Ela não acorda assim, ó, olha, eu quero que esse seja assim, seja assado, e exatamente como ela escolheu vai ser. Não, ela sonha. Eu sonho com os olhos azuis, eu sonho com pequinha. Eu sonho com um menino grande, forte. Mas ela não consegue definir como ele será. Porque essa definição se encontra no Senhor. Fala um pouquinho para nós, pastora Agnes, sobre esse processo, sobre este amor que envolve. Você é uma mãe jovem. Eu vou falar aqui que estou indo para a casa dos 40, a pastora Agnes 29 anos, né? Uma diferença aí, né? De alguns anos. Então, ontem eu brinquei com ela, né? O que eu vou falar de maternidade? Eu já sou uma mãe velha. Meu filho tem 20 anos. Ela falou, pastora, a senhora tem muito para falar. E realmente, quando eu fui descorrer e lembrar de tudo que eu vivi em Deus, nas minhas maternidades, pastora Agnes, eu encontrei tanta coisa linda, tanta coisa boa, tanta coisa que o Senhor me presenteou nas minhas 3 maternidades e gestações. Mas há uma diferença, né? De quando você é uma mãe muito jovem. Eu fui mãe aos 18 anos, você foi aos 24 anos. As experiências são outras, as dificuldades são outras, os obstáculos também são outros. Fala um pouquinho para nós sobre isso. Graça e paz, amadas. Boa noite. É um prazer estar aqui e compartilhando de algo tão real para mim, né? Eu tenho a Ana Luísa de 1 aninho e o Isaac de 5. E quando a pastora falava aqui sobre o lugar de culpa que a mãe se coloca quando ela vê o filho indo e tendo algum conflito num relacionamento de casamento, ela pensa, será que eu segurei demais? Será que eu soltei demais? E é interessante que para tudo nós precisamos ter um equilíbrio. É engraçado que na maternidade, ou a mãe ela é extrema em proteção, ou ela é extrema em largar, em soltar e falar, o filho precisa voar. Tem os dois extremos, mas tem o equilíbrio. E é isso que Deus quer para as nossas vidas, que nós sejamos mães equilibradas. Equilibradas em ceder, equilibradas em corrigir. E eu me lembro das minhas 2 maternidades. E a pastora falando aqui sobre as 3 que foram tão diferentes, comigo também é a mesma coisa, foi muito diferente. Para começar, a primeira gestação, ela já veio para quebrar todo o pensamento de maternidade perfeita. A maternidade idealizada, ela não existe. A maternidade perfeita, talvez você encontre em revistas, em livros, mas a maternidade perfeita, ela não existe. Quando nós nos deparamos com a maternidade
engravidei do Isaac. Eu já tinha tentado antes engravidar e eu não consegui. E logo eu mudei de trabalho e eu tentei, não pude mais tentar engravidar. Então eu tentei antes, mudei de emprego e daí eu falei, então agora eu vou esperar mais um ano, mais uns 2 anos e depois a gente tenta de novo. 6 meses que eu mudei de emprego, eu fiquei grávida e sem me preparar para isso, vamos dizer assim, né? E foi uma surpresa, uma alegria enorme. Nós festejamos, ficamos muito felizes com a notícia. E quando o Isaac nasceu, ele nasceu um mês antes. Ele estava previsto para o dia 31 de março e ele nasceu no dia 27 de fevereiro. Eu estava indo trabalhar de ônibus e quando eu desço do ônibus eu sinto algo diferente. Eu pensei, nossa, o que está acontecendo, né? Estou me sentindo molhada, úmida. Eu termino de descer do ônibus e eu percebo que a bolsa rompeu. E eu falei, não é possível. Tem alguma coisa errada. A bolsa rompeu agora, um mês antes. E eu fui para o hospital e realmente a bolsa tinha rompido. Eu fiquei lá 6 horas aguardando o bebê nascer, mas não dilatava. Então eu fui submetida à cesárea. E logo que o Isaac nasceu, ele já ficou internado. Porque ele não conseguia respirar. Ele tinha deficiência. E foi a minha primeira frustração em maternidade perfeita. A maternidade perfeita, ela não existe. E eu não sei o lugar que você está hoje, você que está nos ouvindo. Talvez você esteja num lugar de culpa, num lugar de decepção por não estar conseguindo corresponder a uma maternidade perfeita que talvez idealizaram na sua mente. Eu não sei se foi a sua mãe, eu não sei se foi a sua avó, se foram tias, parentes, amigos. Mas muitas pessoas falam conosco quando nós estamos grávidas e querem nos ensinar. E esse lugar de maternidade perfeito, ele não existe. Quando eu tive alta do hospital, eu fiquei 5 dias internada. Quando eu tive alta e eu percebi que eu não estava levando meu filho no braço, eu me deparei com essa realidade que não foi me contada. Que ninguém me comunicou que isso podia acontecer, ninguém me disse, vai que isso aconteça, não na revista. É algo que é vivido, algo real. E ele ficou 14 dias internado e entre altos e baixos, ele foi entubado, depois ele foi entubado novamente porque ele não conseguia respirar sozinho até o dia que ele teve alta. E quando ele teve alta, nós sonhamos tanto com aquele momento em trazê-lo para casa. E é engraçado que a gente até esquece, não se prende a fotos, a registros que a gente vê hoje e fala, por que eu não fiz? Por que eu não fiz? Aquele momento tão lindo, mas porque a gente está na realidade. E a realidade da maternidade, ela foge muitas vezes desses padrões bonitos que você vê. Quando nós nos deparamos para cuidar o zelo da nossa casa, nós percebemos que a maternidade real, ela não vai fazer como a maternidade ilusória, a maternidade perfeita de você estar amamentando com o seu cabelo perfeito arrumado, uma maquiagem no rosto, uma roupa bonita, que todos vão chegar, vão te ver numa poltrona, com as perninhas estendidas, o almoço pronto, o café. A maternidade real, ela foge de tudo isso. A maternidade real, ela fala de cabelo desarrumado, falta de maquiagem, unha quebrada, que não dá tempo às vezes nem de cortar, nem de lixar a unha, de olheiras, noites mal dormidas, serviço da casa muitas vezes acumulados. A minha maternidade foi praticamente sozinha, eu não tinha uma pessoa que trabalhasse na minha casa, que me ajudasse. Eu tinha a ajuda da minha sogra, dos meus pais, mas eu não tinha uma pessoa que ficasse ali comigo o tempo todo. Então a realidade é essa. E talvez eu mesma, eu fiquei muitas vezes, olhava para tudo e falava, meu Deus, parece que eu estou perdida em cuidar da criança, em cuidar do lar, em preparar a comida. Às vezes você vai amamentar com fome. São tantas coisas que a realidade, você enfrenta na realidade que não te contam antes. E talvez alguém te diz, ninguém contou, porque não queria te assustar. Não vai assustar. Porque quando você se depara com a realidade, você não deixa de amar o seu filho pelo trabalho que ele te dá. Você não deixa de amá-lo pelas noites mal dormidas, pelo tanto de roupa para lavar e passar, por não se alimentar. Você não vai deixar de amar. E depois de alguns anos,
Na verdade, o Isaac ele teve uma saúde bem debilitada. Com quase 3 meses ele teve a primeira bronquiolite, depois com quase 6 ele teve a segunda, e depois com 1 aninho ele ficou internado novamente. Então, dentre essas 3 internações dele, contando a que ele nasceu, foram 4 internações. Nós sofremos muito, nos abalamos, mas a nossa confiança estava o tempo todo no Senhor. E a saúde debilitada dos nossos filhos, elas mexem muito conosco. Depois de 5 anos quase, nós fomos ter a Ana Luísa. Ela teve um histórico totalmente diferente, a bolsa não rompeu, foi um parto normal, foi tudo diferente. Mas eu também tive alta do hospital sem ela nos meus braços. E talvez você pense, mas você então já estava preparada, porque se a primeira maternidade já foi frustrada, né? Com a realidade, não. Era como se eu não estivesse preparada. Eu fui frustrada novamente com a maternidade idealizada. E a maternidade real me alcançou novamente. E eu saí do hospital sem a minha filha nos braços. Só que ela ficou 1 dia mais que eu internada. Então ela ficou 4 dias no total internada. Eu tive alta na quarta, na quinta-feira eu fui buscá-la. E foi tudo muito diferente. A Ana Luísa eu pude amamentar por 1 ano. O Isaac eu só amamentei por 2 meses e meio devido a uma intolerância que ele teve à galactose. Parece impossível você ouvir dizer que alguma criança tem intolerância a leite materno, mas ele tinha. E a Ana eu amamentei durante 1 ano. E daí a cobrança que você sente é outra na segunda maternidade. Eu me via investindo tempo em amamentar a Ana e eu olhava para o Isaac esperando a minha atenção. Então, nós saímos de uma culpa e nos colocamos em um outro lugar de culpa. E daí o serviço da casa aumenta mais um pouco. As noites mal dormidas permanecem, só que de dia você precisa estar muito ativa, porque tem um outro filho que não vai dormir de dia, que ele quer a sua atenção. E muitas vezes nós só mudamos os lugares que estamos, mas a cobrança e a culpa parece que nos persegue. E hoje nós estamos aqui para liberar isso sobre a sua vida. Que você pode ser mãe de 1, pode ser mãe de 2, pode ser mãe de 3, ou de quantos filhos você tiver, ou venha a ter. E você pode ser livre, tendo uma maternidade real. Fora da maternidade ilusória, mas vivendo a realidade. E saindo, se livrando aos poucos. Eu sei que isso é um processo. Hoje, então, eu vejo aqui, poxa, eu estou fazendo isso para a Ana e logo... Não, mas agora eu estou fazendo para ela. Daqui a pouco, ela fica em segundo plano, vamos dizer assim, e eu dou atenção para ele. Deus, ele não nos enxerga como mulheres maravilhas, que fazem tudo, que dão conta de tudo, a casa está perfeita, a roupa está lavada, a roupa está passada, os filhos estão impecáveis. Isso não existe. Mas ele sabe que nós somos reais. Sabe que em muitos momentos nós desejamos fazer, mas nós não conseguimos. Não porque não queremos, porque não conseguimos fazer. E é interessante que lá em 1 Samuel, nós vamos ver, a pastora falou sobre a busca de ter um filho. Ana, ela buscou por um filho, 25 anos aproximadamente, ela buscou por Samuel. E em todo esse tempo ela desejava, ela era humilhada e ela desejava. E chegou um dia que ela engravidou de Samuel. O interessante, mulheres, é que quando Ana engravida de Samuel, logo que o bebê nasce, passa-se um tempo, nós não sabemos se foi com o bebê com 3 meses, o bebê com quase 1 ano, Eucana vai subir para adorar e sacrificar. E Ana diz, eu não irei sacrificar até o bebê desmamar. Ana deixa claro para nós que há um tempo de adaptação. Ai, como isso dói em mim, como isso me alegra. Porque por quanto tempo eu vivi carregando o peso de... Ai, pastor, agora eu não posso mais te servir tanto, agora eu não posso mais te ajudar tanto, agora eu não posso estar tão presente mais, porque tem um bebê que me espera, porque a roupa dele precisa estar passada, eu preciso preparar o alimento. Quantas vezes eu carreguei esse peso de não entender a adaptação da maternidade?
E talvez, eu não sei que fase você está, porque se você talvez tenha um filho de 12, de 15, de 20 anos ou mais, a sua adaptação é outra. Mas quando nós temos crianças ainda, elas precisam de cuidado, como a pastora disse, ela precisa de tutores que estejam o tempo todo com elas. Ela vai precisar de comer, ela não sabe lá preparar o alimento, ela precisa de alguém. E eu não soube entender esse tempo de adaptação que Ana descreve. Você vai ver que Eucana diz para ela, tudo bem, que o Senhor confirme essa palavra na sua vida, que o Senhor te confirme essa palavra de você não subir. E Eucana, Ana fica de 3 a 5 anos, nós não sabemos por certo, sem subir para sacrificar e adorar. Ela só sobe para sacrificar e adorar quando Samuel desmama, que é por volta de 3 a 5 anos. E lá ela entrega Samuel. Essa adaptação das nossas vidas fala tanto da nossa área profissional, carreira profissional, fala da nossa área espiritual, fala do serviço que você presta na sua congregação. Porque muitas vezes não é que você não vai conseguir fazer, mas talvez você não vai conseguir fazer com a excelência que você fazia. A adaptação, mulheres, ela é um período difícil, que nós saímos de um lugar e entramos em outro lugar. E a entrada em novas estações é difícil. Muitas vezes, quando você já está no meio ou já está findando aquela estação, você fala, poxa, agora que eu aprendi, agora que eu entendi, eu vou sair. Porque o começo é difícil, a adaptação é difícil. Mas nós temos esse ensinamento, esse exemplo para nós. Como Ana, ela entendeu que era um período de adaptação da maternidade. Que lindo, pastora Agnes. Eu acompanhei, né, as 2 gestações da pastora Agnes de perto, muito de perto, né? Se você observou bem, ouviu bem, ela disse aqui, né? O Isaac nasceu dia 27 de fevereiro. O Isaac nasceu exatamente no meu dia. Então, percebe-se, você já descobriu da onde saiu a conexão nossa, né? Há uma aliança muito forte entre essas 2 famílias. E nós acompanhamos de frente, de pertinho, todas essas fases, as ruins, as boas, todo o processo hospitalar, as internações. E talvez você esteja nos ouvindo e se identificando com a história da pastora Agnes. A história de um bebê, né, que você planejou, que você sonhou, que ele viesse perfeito. E quando ele nasceu, quando você o viu pela primeira vez, aí vieram alguém até você e disseram, há algumas complicações. Mamãe, tem algumas más notícias para te dar. E aí sim vem a frustração da maternidade, que alguém disse para você que seria perfeita. E o que a pastora Agnes disse é muito real. Nós sabemos que a maternidade perfeita não existe fora de Deus. E em Deus há perfeição. Então aquilo que eu não consigo aperfeiçoar, eu encontro em Deus. Então quando eu me encontro limitada em algumas tarefas, eu corro para a cruz. Porque na cruz eu encontro respostas para as minhas limitações. Já a gestação da Ana Luísa já foi uma gestação diferenciada, como ela disse. Assim foi a minha, as minhas 3, uma mais do que a pastora. Então, uma mais dolorosa, a outra mais tranquila, a terceira já tudo novo, porque foi depois de 7 anos, né? O meu primeiro filho, eu tinha 18 anos, hoje ele está com 20, né? O Alezinho, ele está com 20 anos, ele foi assim o meu maior milagre maternal. Então Deus, Ele nos capacita com essa dádiva, e eu quero partilhar com você um pouquinho sobre isso, sobre essa dádiva que é a maternidade. Eu sei que tem mulheres que não querem gerar. Eu conheço história de mulheres que falam, eu não quero ter filhos. Filhos para quê? Filhos dão trabalho. Não, para a vida da gente, a gente não... Acabou, sonhos, projetos, carreira. Eu conheço histórias assim. E eu espero que não seja a sua. Eu espero que não seja, porque esse é um projeto de Deus. Ser mãe, procriar. A maternidade, ela é tão forte que às vezes nós como mãe queremos resolver tudo na força do nosso braço. Porque aflora, o instinto materno aflora. Eu fui essa mulher que eu queria resolver todas as coisas na força do meu braço para
o bem-estar dos meus filhos, principalmente do primeiro. E quando o meu primeiro filho nasceu, eu sonhava com ele a cada dia, sabe? Eu sonhava em ter aquela criança, eu sonhava com cada parte do corpo dele, eu sonhava como seria o rostinho dele, se ele se parecia mais com o meu esposo, se ele pareceria mais comigo, se ele ia puxar as características dos Souzas ou dos Santanas, né? Há aquela preocupação, será que vai ter o narizinho achatado do Souza? Ou o narizinho mais fininho dos Santanas? Sabe? Cada detalhe. E com esse momento, com aquele momento de deslumbrante, de olhar para o rostinho dele e, enfim, ouvir o choro. Sabe aquele primeiro choro? Não é um choro que alguém bateu, embora tenha que dar um tapinha no bumbum para abrir aqueles pulmões e sair aquele choro, mas não é esse choro maldoso, né, de alguém que o feriu e que machucou. Mas eu quero te contar uma coisa, isso não aconteceu comigo. Eu não ouvi esse chorinho. Eu desejei ouvir esse choro que todas as mães escutam. Talvez você esteja me ouvindo e dizendo: pastor, eu sou essa mulher. Eu não vi o choro do meu filho. Sabe por quê? Porque não tem vida. Eu gerei ele durante 9 meses. O coração estava batendo dentro de mim, mas na hora do parto algo aconteceu. E eu quero dizer que isso aconteceu comigo também. A minha história só é diferente da sua porque Deus tem um plano perfeito para cada história. E ainda que ele não tenha vingado, o plano de Deus ainda assim foi perfeito. Porque a perfeição se encontra nele. Então quando eu esperei ouvir o choro, e ele não chorou, e eu me lembro como se fosse hoje, minha sogra estava lá, diaconisa Joana, se você estiver me assistindo, você vai lembrar muito bem desse dia. Ela estava lá do meu lado, ela viajou daqui de São Paulo para Belo Horizonte, e eu dizia: sogra, por que o meu filho não chora? E ela dizia: calma, calma, os médicos estão aqui, tudo vai se resolver. E ali eu desesperada, já sem força, já tinha colocado, né, todas as forças possíveis para trazer ele à luz. E ele veio com muita dificuldade. E ali eu quase desmaiando, sem força alguma, os médicos tiraram de mim, já levaram ele para aquele processo de reanimação, de choques, daqueles aparelhos pulmonar e desfibrilador e tudo mais. E depois de alguns minutos torturantes, enfim, o choro, o sopro de vida nos pulmões daquele menino. Eu me lembro como se fosse hoje. Talvez você esteja me ouvindo e dizendo: pastora, por que eu não ouvi? Aprove o Senhor dar a vida para o Alezinho, porque havia uma promessa para ele. Mas há uma promessa para a sua vida, mulher. Há uma promessa para a sua vida. Se alguém se foi, é porque não era plano do Senhor que ele permanecesse. E quero te dizer uma coisa tão importante, tão profunda. Se foi, é porque existe um lugar melhor do que esse. Com certeza, existe um lugar melhor do que esse. Eu pensei naquele momento: meu Deus, o Senhor me deu e agora o Senhor vai tirar. Foram 9 meses esperando, 3 anos tentando, porque eu não sei se eu contei para vocês, eu tentei 3 anos e eu não engravidava. Eu casei, eu tinha 16 anos. Foram 2 anos e meio tentando, sem métodos nenhum contraceptivo. E a médica dizia: Miriam, não, você não tem nada, o Alessandro não tem nada, é só ansiedade. Quando vocês esquecerem, quando você menos esperar, você engravida. E foi assim que aconteceu. E aí eu disse para Deus naquela hora: o Senhor me deu o filho tão desejado e agora o Senhor vai levar. Então a maternidade, irmãs, ela é algo tão poderoso na vida de um filho, na vida de uma mãe, mas mais na vida de um filho, que às vezes a gente pode até estragar o que Deus fez tão perfeito. Eu, durante algum tempo, nós vamos falar isso, você pode dizer: nossa, mas nós pregamos tanto paternidade, vocês não é algo meio contraditório? Não, tudo é um processo. A nossa próxima live nós vamos falar do poder da paternidade. E a nossa função é apenas nutrir. É apenas nutrir e cuidar, mas a proteção, a provisão e o ensino sempre sairá de uma paternidade. Então eu não quero invalidar aqui jamais a figura masculina, porque ela é a figura principal na vida de um filho. Mas hoje, como o nosso tema é maternidade, é sobre isso que nós queremos falar. É sobre essa dádiva, essa graça que nós queremos imprimir na sua vida.
esse poder, essa força de amar intensamente, foi o que nós dizemos aqui, que muitas das vezes podemos estragar com o excesso, mas nós podemos buscar na fonte, pastora, como fazer. Nós temos o manual, nós temos as instruções. Buscar na fonte como conseguir viver essa maternidade segundo os padrões da palavra, segundo os padrões bíblicos, ser essa guardiã dos filhos e do lar, que nós estamos falando, como ser essa guardiã, como nutrir, como proteger. Os meus filhos, nós dizemos aqui que eles não são nossos, os nossos filhos não são nossos. Precisamos semear na vida deles. Você precisa semear na vida dos seus filhos. Nós precisamos semear na vida dos nossos filhos aquilo que muitas das vezes eu não consigo fazer. Eu preciso buscar em Deus esse nível de semeadura. E eu não estou falando de caráter, de procedência de vida, porque o que você é o que ele será amanhã. Talvez uma história diferenciada, mas muitas coisas, principalmente os princípios, isso vai refletir na sua geração. Por isso que você não pode revogá-los, você não pode quebrá-los. Então, a nossa missão é essa: é amar, é nutrir, é cuidar. A nossa referência, a minha referência, eu vou falar por mim, a pastora Agnes talvez fale um pouquinho sobre isso. A minha referência materna me trouxe até aqui. Foi o suficiente para me trazer até aqui e ministrar o seu coração. Eu nunca vi a minha mãe correr de um problema. Eu nunca vi minha mãe correr para as vizinhas da direita ou da esquerda para reclamar de qualquer problema que ela estivesse passando. Mas eu não me esqueço nem um dia de ver correndo para os pés do Senhor, de ver minha mãe chorando aos pés do Senhor pela conversão dos filhos que um dia cresceram e se desviaram dos caminhos do Senhor. Então, eu não vou dizer para você que minha mãe era uma super mulher, como a pastora diz, a Mulher Maravilha. Mas ela sabia quem poderia resolver os seus problemas. E também aqui eu não quero dizer que você não pode pedir ajuda. Porque se eu sei da história dela, porque ela pediu a minha ajuda e eu acompanhei. Mas eu quero dizer, pedir ajuda para a pessoa certa. Então a minha referência foi suficiente para me trazer a esse lugar e ministrar o seu coração. Então se eu sou essa mãe, é porque eu tive uma referência. Se eu sou essa mulher que sou hoje, é porque eu tive uma referência. Então eu não abro mão dos princípios. Eu não abro mão da oração, eu não abro mão da correção, eu não abro mão do ensino, eu não abro mão das verdades. Porque ainda que elas doam, elas sempre serão verdades. E as verdades não podem ser revogadas. Então eu me lembro da minha mãe, mesmo com os meus irmãos, se a Esther estiver me assistindo, a Maria, o Magdiel, eles lembram disso. Quando os mais velhos se afastaram dos caminhos do Senhor, pastora, e eu nunca vi minha mãe correndo na casa de alguém, desesperada. Meu filho está nas drogas. Não, mas eu vi ela colocando um lenço na cabeça e pegando a Bíblia e subindo os montes. Lembra da época dos montes? E é esse aqui, ó, bem pertinho da gente, os montes da Pedreira. E essa mulher passava dias, horas, clamando pela salvação dos filhos, mas eles passassem para os caminhos do Senhor. Então a minha referência é o legado que eu vou deixar para os meus filhos. Então eu não vou transferir para os meus filhos o legado de uma mulher que desiste, de uma mulher que antes de buscar o Senhor, ela prefere primeiro buscar as pessoas? Não. A minha primeira referência, a minha primeira busca precisa ser o Senhor. E depois os meus amigos, depois as mulheres de Deus, depois as minhas companheiras ministeriais. Desistir da luta está fora dos nossos planos. Obstáculos para mim nunca será um problema. Pelo contrário, será um trampolim para me fazer avançar e a conquistar o impossível de Deus. Obstáculo para você, mulher, não pode ser motivo de desistência. Tem que ser um trampolim para você alçar níveis em Deus, lugares em Deus que você ainda não conhece.
Porque em Deus existem lugares. Nós falando sobre isso, a maternidade é um lugar em Deus que precisa ser descoberto. Quando você descobrir que a maternidade é uma graça de Deus, é um favor que Ele nos concedeu, a importância que você tem dentro do lar, você vai parar, não digo de se prevenir, mas de interromper o ciclo. Mulheres já 10 anos casadas, não quero filho, não quero. Mude o seu conceito. Mude hoje o seu conceito do que é maternidade. Os filhos são bênção do Senhor. Sempre encontrando obstáculos em alguma circunstância. Sempre olhando para a circunstância e vendo ela como um gigante, como um obstáculo. Em tantas outras áreas. A gente está falando da maternidade, mas isso engloba toda a área familiar. Casamento, a pai, mãe, filhos, irmãos. E esse tempo de amadurecimento, de crescimento dos filhos é necessário. Nós falamos aqui em algum ponto das nossas lives, da nossa live, que nós, por um momento, nós cuidamos demais. Eu falo porque os meus filhos hoje são adultos. Eu tenho a Lê de 20 anos, a Dalet que vai fazer 20, então ela tem ainda 19. E o Kelvin de 13. São totalmente diferentes um do outro. Um mais dependente, parece que não, mas o mais velho é o mais dependente, é o que mais a gente blindou. E por mais que eu demorei para soltar. E quando soltei, agora eu estou aqui, né? Colhendo a consequência de ter prendido demais, né, pastora? De ter blindado demais. Então, quando eu liberei, não que já estava tarde, mas ele já estava com quase 18 anos. E hoje, para ele adaptar a essa independência, para ele é normal, mas para mim ainda é difícil. Porque ainda eu me encontro assim, sabe? Será que ele vai conseguir fazer? Não, eu vou dar um jeitinho. Mas isso já não é mais uma super proteção, pastora. Eu já não tenho isso mais como aquele blindar do bebê que ainda nasceu com o cordão enrolado no pescoço. Porque assim eu via meu filho mais velho. Era uma proteção tão grande que eu não enxergava ele com 15, 16, 18 anos. Eu enxergava ele ainda com um bebê que nasceu morto. Então eu colocava ele numa redoma, numa bolha de vidro e ninguém podia tocar. O pai não podia falar nada. Ninguém podia falar. Aprove o Senhor abrir os meus olhos e as escamas caíram e chegou o tempo da maturidade. E essa maturidade trouxe aos meus filhos, principalmente ao meu filho mais velho, o amadurecimento. Por quê? Porque eu corri para o Senhor. Eu não fui correr para minha mãe, mãe, me ajuda, como é que eu vou soltar, como é que eu faço? Minha mãe também era bem protetora. Então não foi para ela que eu fui correr, eu corri para o Senhor. E sempre Ele foi a minha primeira opção. Antes da pastora Agnes falar um pouquinho sobre isso, Mateus 6, Ele não diz para você correr para as vizinhas. Ele não diz primeiro para você correr à pastora. Ele disse para você assim, o Senhor diz para os seus discípulos, entra nos seus aposentos, entra no teu quarto. Olha a descrição, olha a ordem, a voz de comando, fecha a porta. Tem todo um processo. Entra, fecha a porta, porque o teu Deus que te vê em secreto te recompensará. Então a sua primeira opção, sabe qual é? Entra no teu quarto, fecha a tua porta, porque há um pai que te vê em secreto. Há um pai que te olha em secreto. E há uma recompensa para todo esse amor. Há uma recompensa para toda essa tutoria, toda essa dedicação, todo esse ensino. Há uma recompensa. Amadurecer nas situações que sempre ocorrem. Sabe aquela situação, pastora Agnes pode falar melhor, que os dela ainda está pequenininho. Sabe aquela situação, pastora Agnes, que talvez o Isaac se encontra? Eu me lembro uma vez, quando você começou a observar o comportamento do Isaac, e você me disse assim, que você ficava olhando da janelinha, ele no jardim, brincando, e isolado das crianças, porque ele não queria brincar com as crianças, e à vontade, pastor, ir lá na escolinha, e chamar a professora, e falar, você não está vendo meu filho sozinho?
talvez doendo por dentro, não podia fazer nada, porque é o processo, é o ciclo da vida. Ele precisa passar por esse processo. Assim era eu. Quando, as poucas vezes que os meus filhos traziam algum conflito que eles tinham na escola, aquela dor, a vontade era da Eva. A Eva queria ressurgir do nada. E eu quero ir lá naquela escola pegar aquela mãe que não educa aquela criança. Graças a Deus, não tive nenhum tipo de situação como essa, que eu pudesse ir tirar a satisfação. Por quê? Logo eu corria para a primeira opção. Senhor, o que eu vou fazer? Nunca tive mãe na escola, mas a vontade veio. A vontade era chegar na diretora: onde vocês estão que vocês não estão vendo isso? Eu me lembro quando já ela a Dalit com os seus 12 aninhos, e ela passou uma situação tão constrangedora. Sabe aquela fase da criança? A criança pega piolho na escola e você limpa a cabeça e volta os piolhos, você limpa, uma coisa parece que não vai embora. E eu lembro que uma amiguinha, sabe, fez uma brincadeira tão de mau gosto com ela, com aquela situação constrangedora, e a professora tão amada, tão amiga nossa, nos ligou para que a gente fosse lá, porque ela chorava, e a professora amiga, nossa amiga até hoje, tirou ela da sala de aula, chorando, com aquele constrangimento que a amiga causou nela, né, Simone? A gente compartilhou sobre isso, e eu fui lá. Ai, mas como a Eva queria ressurgir naquele momento. Pior, a amiguinha também era crente. Os pais cristãos também. Eu falei: e agora, Senhor, o que eu vou fazer? Eu subi esse morro, pastora, pensando: eu vou pegar ela, eu vou falar um monte para ela, vou pegar o telefone da mãe porque eu conheço, eu vou falar: você não tem mãe não, menina? O que você está aprendendo na igreja? Mas o Espírito Santo foi me confortando. Eu subi com meu esposo chorando, e se colocando no lugar dela, com aquela situação tão constrangedora. E aí, dentro da diretoria, ela já abriu o sorriso e correu para os meus braços e me abraçou e falou: me leve embora daqui, mãe. Me leve embora dessa escola. E eu a trouxe para casa nos meus braços. O amor naquele momento, ao me ver dentro daquela secretaria, encheu ela, envolveu ela, que ela se sentiu segura. O pai a abraçou e disse: vamos, filha, para casa. Pronto, acabou todo o choro, toda a lágrima, porque ela encontrou segurança. Mas eu não precisei brigar com a mãe. Eu não precisei discutir com a diretora por talvez não tomar uma providência mais drástica. Sabe o que eu fiz? Eu amei. Eu trouxe ela para casa, para o seio da família, ministrei o coração dela sobre aquela situação. Deixa ela, filha. Ela não sabe o que é amor. Talvez ela tenha passado por uma situação também parecida e talvez ela quis transferir para você, repetir a mesma história. E graças a Deus, aquilo não gerou nela uma mágoa, não gerou nela uma rejeição, nem por ela e muito menos pela amiga, e tão pouco por não querer voltar à escola no dia seguinte. Então, o que eu quero dizer: na força você só vai estragar, né, pastora Agnes? Então a solução é correr para aquele que pode nos ensinar. Fala um pouquinho para nós, pastora. A pastora estava falando aqui sobre a maternidade que ela recebeu da mãe dela, né? E eu me vi aqui porque realmente as maternidades são muito diferentes. Eu falei sobre a minha experiência como mãe, mas e a experiência que eu recebi da minha mãe? E eu não me lembro de ver a minha mãe correndo para os lados procurando auxílio. Ela sempre, da maneira dela, da forma, talvez com poucas palavras, ela sempre tentava resolver da melhor forma. E talvez você que esteja nos ouvindo agora, a maternidade que você recebeu da sua mãe, o seu lar de origem, talvez imprimiu uma maternidade que talvez não fosse a maternidade que você esperava receber. Os meus pais, eles se separaram quando eu tinha 3 anos. E eu não falo isso hoje com dor, eu não falo isso com culpa ou querendo culpar alguém, de forma nenhuma. Aconteceu isso naquele momento e eles vieram a se separar. E depois de alguns anos, o meu pai ele conheceu outra mulher. E é interessante que no início, talvez a criança, né? Eu já tinha os meus 8 anos e a gente se mostra meio rebelde e como se não quisesse aceitar, né? E o tempo passou e hoje eu me debruçando em Êxodo, vendo a vida de Moisés. Quando Moisés nasceu, ele nasceu num tempo
em que os bebês precisavam ser mortos. Todo bebê menino tinha que morrer. Já nascia com essa sentença. E quando Moisés nasce, Joquebede consegue esconder o bebê por 3 meses. Mas quando dá 3 meses, ela precisa fazer algo porque ela não consegue mais esconder. O choro do bebê já é alto, não tem como. E o que ela faz? Ela pega um cesto de junco com betume e ela coloca o bebê no rio. E ela pede para a filha mais velha acompanhar o caminho daquele cesto no rio. A filha de Faraó, ela está se banhando no rio com as suas damas. E quando ela vê aquele cesto, ela pede para aquelas damas pegarem o cesto. E ela vê um bebê naquele cesto. E ela logo observa a filha mais velha de Joquebede, que vai ali perto e diz: você precisa de uma ama, de alguém que amamente essa criança? E ela diz: sim, vou chamar então. E ela chama a própria mãe de Moisés, que amamenta. Mas é interessante que depois de um tempo, não diz por certo tempo, fala que o menino cresceu, o bebê cresceu, mas não sabemos o tempo. Ou se ele apenas, era um bebê tão novinho, se apenas cresceu um pouquinho, mas apenas alguns meses. Mas ela amamentava essa criança. E quando ela leva o bebê novamente para a filha de Faraó que coloca o nome naquela criança. Eu não sei se você tem a história parecida com a minha. Eu tive a minha mãe que me gerou e ela também me criou. Eu cresci com ela, eu só saí de perto da minha mãe quando eu casei. Mas eu também tive a esposa do meu pai, que auxiliou na minha educação, na minha criação, que me levou em tantos lugares, que auxiliou da maneira que ela pôde. E talvez você olhe para trás e pense: mas não era assim que eu queria. Não era isso que eu sonhava. Mas os planos e propósitos do Senhor, muitas vezes nós não entenderemos. Moisés, ele teve a mãe que gerou e ele teve a mãe que o criou. E nem por isso o destino dele foi um destino de morte. Nós precisamos olhar para a nossa história com um olhar de cura, de saber que Deus nos trouxe até aqui e que Ele nos sustentou, que Ele nos guardou em meio aos momentos difíceis, independente se nós não recebemos aquela maternidade perfeita, aquela maternidade sonhada. Nós fomos criados, eu estou viva, eu estou aqui, eu recebi princípio de educação, de respeito, caráter, e eu dou graças à minha mãe, ao meu pai, à sua esposa, que me educaram, que formaram quem eu sou hoje. Como a pastora disse, a mãe dela formou ela. Ela está aqui hoje por causa dos pais, eu também estou aqui hoje por causa dos meus pais, independente se erraram um dia ou não, foi como tinha que ser. E chegamos até aqui. Então olhe você para a maternidade também que você recebeu e se livre de culpa, se livre, libere perdão, porque às vezes você caminha arrastando isso e fala: mas eu erro hoje sendo mãe porque a minha mãe errou comigo. Eu erro fazendo errado dessa forma, fazendo aquilo outro errado, porque ela fez errado comigo. Não. Quebre hoje toda a culpa e todo lugar, toda a responsabilidade. Não, eu arco com as minhas responsabilidades. O que eu faço de errado é culpa minha. E eu preciso aprender a fazer o certo no Senhor, como a pastora disse. O amor do Senhor, Ele nos ensina a fazer uma maternidade perfeita. Ela não existe no mundo, ela não existe no livro, mas ela existe no Senhor. E o interessante, mulheres, é que a mãe que cria, ela tem o poder de mudar o destino do filho, o destino da criança. Se você conversar com alguma mulher que adotou, você vai entender isso. Nós, há um tempo atrás, conversávamos em um café de pastoras, e uma das pastoras dizia que ela não tem mais vontade de gerar, ela foi curada dessa vontade. E ela adotou um filho. E ela dizia que, como ela já passou por tantos momentos difíceis, e hoje ela olha para o filho e ela vê como ele mudou. A mãe que cria, ela tem o poder de mudar o destino da criança. Talvez a criança que você adotou era uma criança que a mãe era drogada, ou que os pais faleceram, e você usou de misericórdia para com aquela criança
adotou e a sua criação mudou o destino dela. A sua criação tem o poder de traçar um novo destino. Então não culpe se você foi criado por uma pessoa que talvez não era sua mãe. Eu também, em muitos momentos, me vi criada com a minha avó, porque a minha mãe precisava de trabalhar, sair para trabalhar. E como é maravilhoso olhar para a minha história lá atrás e saber que Deus, em todo tempo, colocou pessoas para cuidar. Em cada estação, uma pessoa que estava ali e que eu não estive desamparada em momento nenhum. É maravilhoso nós olharmos para a maternidade que nós exercemos com os nossos filhos e para a maternidade que nós recebemos e saber que em todo tempo o amor do Pai prevaleceu, como a pastora disse. Meu Deus, é tão gostoso falar de algo que você tem legalidade para falar. Por isso que uma mulher em Deus, ela precisa ser resolvida. Nós começamos falando sobre o cenário, né? Maternidade é isso aqui, ó. Hoje, já quase 40 anos, pensa como está sendo difícil para mim sentar no chão. O meu bebê já tem 13 anos, não precisa mais sentar no chão para brincar com ele. Então, eu estou aqui na maior dificuldade para adaptar. Por isso que o tema é maternidade e suas adaptações. Pastora Agnes, já diferente de mim, quando eu vou na casa dela, eu encontro um cenário, aquele tanto de brinquedo no chão que eu olho, eu falo, Jesus, toma conta que eu passei por isso, Senhor. Claro que eu passei, todas nós passamos e quem não passou irá passar, porque não tem como pular essas fases, né? Então isso aqui é a fase da boneca, do urso, do chão, do tatame, do comer. Eu vejo a Ana Luísa quando eu vou para lá, a Ana Luísa comendo e a comida cai no chão e ela vai lá no chão, porque a bicha tem uma boca boa, abençoada, que cata até o que está no chão. A mãe tem que correr no chão, limpar o chão, porque senão ela traça o que está no chão também. É adaptação, é uma estação linda que precisa ser vivida intensamente. Então, deixa a criança andar, deixa a criança arrastar, deixa sujar a roupa, Omo limpa, fazer propaganda da Omo aqui, pastora, ou brilhante, ou Tixan. O que você quiser usar aí, tá bom? Tudo limpa, qualquer sabão vai limpar a sujeira. Não pode sujar, não pode gatinhar. Não, gente, meu Deus. Nós aprendemos, como que eu posso dizer? Nós somos impedidas de viver cada estação, esses momentos da maternidade, por bobeiras. Tem mulheres aqui na coordenação, aqui por trás dos bastidores, que cada uma tem uma história de maternidade. Cada uma tem uma história para contar. Se a gente chamar elas aqui, é claro que a história da Simone não é a minha, da pastora Sebastiana não é da pastora Sebastiana, não é da pastora Agnes. Cada uma tem a sua história, mas cada uma passou por uma transição diferente. Nós falávamos sobre isso quando você me questionava sobre essa transição. Será o tempo de retornar ao ministério? Você falou isso aqui, né? Pastor, será que é o tempo de retornar às minhas tarefas ministeriais? Será que é o tempo de estar ao seu lado novamente? Porque às vezes eu me sinto dando tão pouco, podendo ajudar tão pouco, tão incapaz. Não, mulher, eu quero te dizer que a transição é necessária. Nós vamos passar por essa transição e eu quero falar para você, não se preocupe com o horário, porque a gente assiste um filme de 2 horas. Nós já começamos a live 8h20, agora é 9h20. Nós já vamos encerrar e nós vamos entregar tudo que o Senhor tem colocado no nosso coração, porque eu tenho certeza que irá te destravar hoje. Então, se você assiste um filme de 2 horas, não vai se incomodar se a gente passar um pouquinho de 1 hora, ok? Então, eu falava sobre essa transição. A pastora Agnes passou por essa transição. De logo que foi ordenado ao pastorado, ao ministério, ficou tantos anos sem engravidar, logo que ela foi ordenada ao ministério, logo em seguida veio a gestação. Então, ou seja, interrompendo aquele ciclo ministerial para se iniciar um ciclo materno. É uma regra, pastora? Todo mundo que engravida tem... Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Eu anotei alguns pontos importantes aqui. Esse ciclo familiar, que se inicia com apenas 2 pessoas, é interessante. Primeiro é você e o José. Só eu e o Alessandro. Mas passa os anos, chega a 3ª pessoa. A pessoinha que muda toda a rotina da vida. Ela muda tudo dentro da casa. Já não pode fazer barulho.
Amor. Isaac está dormindo. Como se a criança, o ouvido fosse de algodão. É assim ou não é, meninas? A rotina não é mais a mesma. Diminui-se os passeios a dois, porque já não dá mais para passear como se passeava. Diminui-se o gasto, porque já tem uma terceira pessoa e a priori, isso que gera gasto. Gente, maternidade gasta. Maternidade cansa. Maternidade descabela qualquer mulher, mas é bom demais. É bom demais ser mãe. Então, esse ciclo que se encerra quando entra a terceira pessoa é muito diferente. É uma transição. E eu anotei porque a gente acaba esquecendo, são coisas muito, muito pontuais. Nesse período de adaptação que algumas mulheres entram, né? Umas geram com tanta excelência, com tanta vontade de ser mãe. É incrível. Você pergunta, você tem enjoo? Não, nada. Você tem dor de cabeça? Imagina, a outras, menina, enjoei os 9 meses. Meu Deus, tanta dor nas cadeiras. Ai, tanta dor não sei na onde. E de fato porque uma é diferente da outra. Nós em casa somos em 4 mulheres. Minha mãe gerou 4 mulheres e 4 homens. Nenhuma gerou igual a outra. Eu tenho pouca cólica. A Débora já tem dores de cabeça. A Maria já tem dores nas pernas. A Esther, dores nas cadeiras, nas costas, como papai diz, cadeiras. E, oh, meu Deus, cadeiras, que nome é esse? Foi assim que eu cresci ouvindo, gente. Aqui, gente, vocês estão entendendo, na lombar, nas costas, aquelas dorzinhas de contração. As meninas estão de velho, é isso mesmo. E nenhuma é igual a outra. Só que tem uma diferença aí entre a que não é tão saudável e a que foi saudável demais. Já viu aquelas que colocam doença em tudo? Nós falamos sobre isso na porta da igreja. Gravidez não é doença, né? Nós falamos ontem ali no final do culto. Gravidez não é motivo de doença. A mulher engravidou, não quer mais para a igreja. Gente do céu, ó, eu vou falar por mim e não é uma regra. A minha última, que foi o do Kelvin, que hoje está com 13 anos, eu participava do grupo de coreografia. Você se lembra quando você chegou à igreja? E eu dançava no grupo de coreografia. Eu dizia assim pro meu marido, vou dançar até os 9 meses. E assim eu fui. Eu dancei até 9 meses. Aquela barriga enorme do Kelvin, porque aí, na terceira gestação, enfim, a barriga gigante. Aí eu consegui a barriga gigante que eu tanto sonhava. E eu dancei no grupo de dança os 9 meses. Isso para mim não foi um obstáculo. Só que não é uma regra. Talvez você não seja nem essa doentada demais e nem seja da gravidez perfeita. Cada uma tem a sua diferença. Mas não coloque obstáculo onde não tem. Né, pastora? Não coloque barreira onde não existe. Não coloque defeitos aonde não existe. É lógico que existem casos de gravidez prematuras, gestação de risco, ou até pós, né, pastora? Aquelas mulheres que saem do hospital com uma depressão pós-parto. Meu Deus, que triste. E ela não consegue amamentar, e ela não consegue se alegrar, celebrar o nascimento do filho. Então tudo isso nós entendemos. Vamos entender um pouquinho sobre o que é essa transição. Eu anotei aqui. Temporada ministerial. É o seu perfil. Eu não vivi isso. Eu não tive essa escolha. Eu vou tirar 3 meses em casa e depois eu retorno. Não. Meus filhos nasciam, o que mais demorou para vir à igreja foram 12 dias. Mas o primeiro foi 7. Então o que mais demorou para apresentar foi 12. Então é o que eu disse no começo. Eles já nascem com o pé dentro da igreja. Não é uma regra. E não estou dizendo que você tem que fazer isso. Gerar hoje e amanhã está enfiado dentro de igreja. Não. Não é isso. Mas algumas optam por diminuir, reduzir as atividades ministeriais. Vai depender da exigência que essa criança vai te causar. Vai depender do desgaste, da circunstância, de como ela foi concebida, como foi o parto, de tudo que vai acontecer pós-parto. Então algumas optam por diminuir essas tarefas ministeriais. E isso, eu repito, não é errado. E quando
nós entramos nesse período de reduzir, de pegar a locomotiva e, sabe, frear ela, é hora de dar prioridade. Não que o ministério não seja prioridade. Lembrando que o seu primeiro ministério não é a liderança dos jovens, não é a liderança das mulheres, é a sua família. O primeiro pastorado da pastora Agnes, sabe quem é? O pastor José, a Ana Luísa e o Isaac. Depois, os seus ofícios ministeriais. E assim é comigo. Então, algumas reduz. É hora de dar um. Então, quando alguém chegar para você, pastora, eu quero curtir a maternidade, então eu vou passar por um período, não dá para me isentar um pouco da liderança? Dá para me deixar mais casa, mais mãe? Porque eu preciso desse período. Entenda, pastora, porque eu sei que tem pastoras me assistindo. Entenda esse período. Você é mãe, você também passou a sua transição. Alguém te entendeu um dia. E a pastora falou sobre Ana. E se olhar a vida de Ana, a pastora disse aqui, a gente percebe que ela retoma as atividades depois de um período. Então, se você se encontra nesse lugar de estar, se diz exclusa, reclusa, professora, gente, de alguma atividade ministerial, não se sinta menor daquela que está na maior atividade com uma locomotiva que não tem freio, porque também não é o tanto fazer, é como fazer. Então, se também você acha que é o fazer muito, que você está na perfeição, não, é o fazer certo. Porque eu tenho exemplo de mulheres mães aqui que faziam e achava que estava no centro da vontade de Deus. Quando chegou aqui, falou, não, só 2 cultos por semana, só, é tão pouco. Mas entendeu que não era trabalhar muito, era trabalhar certo. Aí começou a ter tempo para o marido, para o filho, para a filha. Até sair com o marido está conseguindo. Por quê? Porque está trabalhando certo. Não deixou de ser pastora. Não deixou de ser. Está fazendo as coisas certas. Então, Ana, ela fez as coisas tudo dentro do tempo. Quando o bebê desmamou, ela subiu e entregou. Cumpriu a promessa dela que ela tinha feito para o Senhor. Então, não podemos pular etapas. Amém? Não podemos pular as etapas. Diferente de uma outra mulher. Você falou um pouquinho sobre Ana, você falou um pouquinho sobre Moisés, Joquebede. Mas tem a Sara. Quando nós falamos sobre a gestação talvez dificultosa, por algum problema, uma endometriose, um útero infantil reduzido, cistos hemorrágicos, chega ao 4º mês, não consegue vingar e há um aborto espontâneo. Agora, já se imaginou gerar aos 90 anos? Hoje eu acho que não, vamos afirmar, é impossível, pastora. Nós falamos ontem na porta sobre uma mulher de 50, né? Nós já ficamos, 50? Que dirá 90? Se coloque você no lugar dessa mulher. O Senhor faz uma promessa para o marido dessa mulher e fala para ele que vai dar um filho para essa mulher aos 90 anos. Que história diferente. Eu não sei exatamente quantos anos Ana tinha quando ela engravidou de Samuel. Confesso que eu não sei. Mas eu tinha 18. Algumas muito precoce, outras muito tarde. Mas 90, gente. Consegue imaginar? Sara enfrentou físico. A Bíblia não relata. Mas eu tenho certeza que enfrentou as dificuldades físicas no corpo. Uma mulher já cansada. A fase da criança andar, a mulher já encurvada, corre atrás de criança, meu Deus, já não consegue sentar de índio igual a nós está aqui. Maior dificuldade com 40, que dirá 90. E essa mulher passou por todas essas adaptações. Muito forte isso. Uma gestação talvez conturbada. E o Senhor disse para ela, não para ela, o Senhor disse para o esposo dela. Essa referência está em Gênesis 16. O Senhor disse para Abraão: porque eu hei de abençoar
e te hei de dar a ti dela um filho, e a abençoarei, e será ela mãe de nações. Reis e povos sairão dela. Olha a promessa de Deus para Abraão, mas de que Sara receberia em seu ventre. O que eu quero dizer com esse versículo? Mulher, a sua maternidade, ela não será motivo de alegria e benefício apenas para você. Concorda que o Isaac e a Ana Luísa, eles não vieram apenas para trazer alegria e benefício para você e para o José, mas para o seu pai, para sua mãe, para os seus tios. Gente, a criança, ela chega dentro da casa, ela tem o poder de transformar o ambiente de tristeza em alegria. A avó pode estar com dor, o netinho entrou, acabou as dores, porque ele não quer saber. Ele não quer saber se a avó está com dor. Eu escutei a pastora em casa. O bebê que ela olha está de férias, mas os netos não, da vovó. E estão pedindo para a vovó ir para onde? Para a casa deles. Então quer dizer que o bebê, que a pastora é babá, está de férias, está com a mamãe agora. Mas os netinhos da pastora não querem saber se ela está de férias. Eles querem a vovó. Vocês estão entendendo? Eles querem a vovó Nica. Porque eles não querem saber se a vovó está cansada, se o bebezinho que ela olhava está de férias. Não, eu quero minha vovó. Porque eles não têm essa maturidade ainda. Então, essa dádiva, essa graça vai alcançar a vovó, o vovô, os titios, as titia. Toda a sua geração receberá os benefícios da maternidade perfeita em Deus, não na sociedade, não nas cobranças, não na escola. O filho da promessa chegou na vida de Sara. O filho da promessa chegou na vida da pastora Agnes, com tantas dificuldades, com tantas adaptações, remédios, bombinhas respiratórias, leite diferente. Quem já viu uma criança tomar leite de arroz? Que negócio ruim. Um dia eu fui tentar provar, eu falei, Senhor, ninguém merece. É uma adaptação. E ele passou por isso. Quantas de vocês estão nos ouvindo e dizendo, eu estou entendendo a fase que eu estou passando. Eu estou nessa adaptação, pastora. Então, eu quero aconselhar você nessa noite a não interromper esse ciclo. Se você já faz uso de um anticoncepcional ou qualquer método contraceptivo há 10 anos, há 15 anos, com esse mito de que filho dá trabalho e eu não quero ter filhos, não. Eu quero te falar, filho, eles não te trarão trabalho se você os conduzirem conforme os princípios da palavra. As adaptações, as fases, as doenças, tudo isso vai vir e vai passar. Mas se você educá-los, como Provérbios diz, 22:6, ensina o menino ou o filho no caminho que ele deve andar, para que quando ele envelhecer, ele não se desvie dele. Então, se você ensinar, e ele mas pastor, o meu se desviou, mas ele vai voltar. Pastor, o meu está nas drogas, mas esse não é o lugar dele, ele é o filho da promessa. Pastora, o meu está na bebida, mas esse lugar não define ele. Esse lugar não define o seu filho. Ele é Isaac, ele é o filho da promessa. Não precisa sacrificar, porque o filho da promessa já está a caminho. Ontem eu tive uma visão dentro desse templo dos filhos chegando. Agora eu estou entendendo, pastora. Os filhos chegando a este lugar. O seu filho chegando. Há uma profecia sobre a tua vida. Você será mãe de filhos, mulher. A esterilidade não é a sua definição. A esterilidade não é um lugar. Você pode estar estéril, mas você não é estéril. Você pode não estar gerando, mas você irá gerar. Mesmo as que não geraram, que você disse, mesmo as que adotaram, detalhe, essa dádiva também é de Deus. Como, pastora? Como amar alguém que não gerou? Só Deus fez isso. Jesus foi gerado em Maria. Deus colocou Jesus em Maria e amou com um amor imenso.
mas ele não saiu de José. E José o amou. Como uma mãe pode amar uma criança que não foi gerada por ela? E ela olhar e dizer: se parece comigo. E parece mesmo. Tem uma história linda de uma pastora amiga nossa, pastora Marinês. E quando ela conta nos seus vídeos, se você entrar no YouTube, você vai conhecer a história dela. A dificuldade para gerar. Essa graça só o Senhor pode colocar em uma mulher. O prazer de amar mesmo sem gerar. A força de um amor mesmo sem ter o embrião dentro dela. Então eu quero dizer para você, mulher, se os planos é adotar uma criança, bem-aventurada você é. Porque é possível uma mulher que não foi mãe ser mãe para uma criança que está esperando esse momento. Às vezes eu não estou dizendo nem apenas de adoção, mas ser mãe para uma pessoa dentro da igreja, ser um colo maternal para uma pessoa dentro da igreja, uma mãe de destino, uma mãe geracional. Então o meu conselho para você nesta noite, como mãe biológica e mãe espiritual, está aqui uma filha espiritual, que hoje é uma mãe biológica e que vai chegar uma mãe espiritual. Por quê? Porque não interrompeu os ciclos, viveu cada fase, viveu cada etapa, respeitou cada temporada, entendeu em Deus cada temporada, entendeu o tempo de reduzir a marcha e está entendendo o tempo de avançar com cautela, devagarinho, ano após ano, até que as crianças cresçam e nós podemos alcançar mais níveis em Deus. E mesmo com as crianças ainda bebê, nós vamos viajar, nós vamos participar de congresso com eles ainda pequeno. Olha que fase linda. Por quê? Porque nós respeitamos os ciclos. Vocês que estão aqui, podem dizer amém? É comigo essa palavra? Essa temporada nós precisamos viver em Deus, mulher. Pastora, quer concluir falando mais alguma coisa? É maravilhoso tudo que Deus fala, né? E ontem nós tivemos a ceia e o pastor Valdemir, ele dizia que pai, Deus, ele fala com os filhos, não é apenas para os filhos, é para uma geração. Então eu quero te dizer, se você está ouvindo esta palavra ela vai dar fruto, e o fruto não vai ser só em você, o fruto vai ser na sua geração. Ele não acaba em você, ele não morre em você, você irá gerar. Eu não sei se vai ser como a pastora disse, talvez você não gerou no seu ventre, talvez você não adotou, mas talvez você tenha a oportunidade de gerar espiritualmente. E o fruto irá produzir, não apenas na sua vida, mas nessa geração. Eu espero que Deus ele tenha falado ao seu coração, que Ele tenha ido de encontro à sua necessidade, que Ele tenha ido de encontro à sua fraqueza, à sua debilidade, quando você se vê na maternidade e acredita estar no lugar errado ou não consegue suprir. Deus, Ele falou poderosamente conosco e Ele vai mudar o rumo e o destino da sua maternidade, do seu lado materno, ainda que seja espiritual ou de adoção, e Ele te fará frutificar e fará frutificar a próxima geração, em nome de Jesus. Pastora, eu quero encerrar com esse texto que o Senhor falou muito comigo quando eu ouvi. Tudo isso que a maternidade nos proporciona, nós vamos encerrar com esse texto que está em Filipenses 4, a partir do versículo 6. A mãe, ela tem o poder de trazer vida para o lar, alegria. Eu falo porque eu cheguei de viagem ontem e ficamos 5 dias fora. E quando eu cheguei, foi a primeira coisa que o Lezinho disse: meu Deus, casa sem mãe não dá. Olha o desespero da pessoa. Casa sem mãe não dá. Acordar de manhã, fazer comida, trancar a porta, trancar portão, chegar, verificar, dar comida para o cachorro, água. Eu falei, meu filho, vai acostumando, que agora vocês cresceram. Essa é a primeira de muitas viagens que mamãe vai fazer. Mas eu entendi, pastora, porque a mãe, ela tem o poder de trazer alegria. Quando eu fiquei 9 dias no Equador, a Dalit sempre me ligava e falava: mãe, ai, é tão ruim
acordar sem o seu sorriso, sem a sua alegria. Mesmo quando eu estou triste, eles conseguem extrair de mim um sorriso. Um dia você falou para mim, né? Imagine se tivesse triste com esse sorriso. Porque a mãe, ela tem esse poder, e isso se encontra na maternidade. E olha o que a carta de Filipenses diz para nós, versículo 6. Mulheres, não se preocupem com nada, mas em todas as orações, peçam a Deus. Então não estou encontrando força, porque maternidade esgota as forças. Maternidade consome as energias. Olha o conselho para você. Peçam a Deus o que vocês precisam e orem sempre com o coração agradecido. Se você orar com o coração agradecido, você vai encontrar força. Senhor, obrigado por essa bênção. Meu Deus, obrigado por esse menino Peralta. Jesus, glórias. Fala até em línguas. E a paz de Deus que ninguém consegue entender, guardará o seu coração, mamãe. E a mente de vocês, pois vocês estão unidos com Cristo Jesus. Então, se nós estamos unidos com Cristo, por último, encham a mente de vocês com tudo que é bom e merece elogios, isto é, tudo que é verdadeiro, tudo que é digno, tudo que é correto, puro e agradável. Encha sua mente com todas essas qualidades. Troque os gritos pela gratidão. Troque os gritos pela alegria. Porque terrível coisa é chegar numa casa com uma mulher triste. Você entra numa casa que tem uma mulher doente. É triste demais. Você sai pior do que você entrou. Agora entra numa casa onde tem uma mãe alegre. Os filhos encontram refúgio nos braços de uma mãe alegre. Tudo isso você só vai encontrar quando tudo que é verdadeiro, tudo que é digno, tudo que é correto, tudo que é agradável começar a ser vivo e real na sua vida. Amém? Que Deus em Cristo vos abençoe. Que a palavra do Senhor nesta noite tenha sido como uma espada sobre a tua vida, te cortando, te dividindo e trazendo sobre você luz, entendimento e, mais do que tudo, maturidade espiritual para vencer as adaptações da sua maternidade, suas dificuldades em todas. Acabamos de falar dele e eles estão aí, pastora. Olha os seus bebezinhos chegando, já estão na porta do lado de fora causando. Deus em Cristo no mesmo horário, às 20 horas, falando sobre o tema autoridade, o governo dos filhos. O governo dos filhos. Então nós começamos falando da maternidade e a importância da mãe no lar. Mas nada disso se conclui sem a autoridade masculina. Então semana que vem nós vamos falar sobre o governo dos filhos. Não deixe de participar. Compartilha com o maior número de mulheres que você conseguir, ok? Deus abençoe. Tenha uma boa noite e até semana que vem, se Deus quiser. Tchau.